Eu, hein? É coisa eu troco o microfone. Boa noite, graça e paz, amém? Como é que vocês estão? Amém? Já jantaram? Ainda não? Vai jantar depois do culto? Amém. Vocês que estão aqui, vocês estão nos acompanhando aí de casa, vamos começar mais um culto. E eu quero convidar você a já abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 17. João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Se você não jantou ainda, Deus tem uma janta boa para nós aqui hoje nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Deus, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, Deus, por esse culto, pelo momento, Deus, que o Senhor separou para ministrar e para conversar conosco. Deus, fala com as pessoas que aqui estão, fala com as pessoas que nos acompanham em casa. Deus, não sei se hoje, se agora, se em outro dia, o fato é que em qualquer momento, Deus, quando elas separarem um tempo para ouvir essa mensagem, que elas possam sentir a Tua presença e que elas venham estar sensíveis à Tua voz. Deus, ministra-nos, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, umas 4 semanas atrás, eu até fiz um estudo para as nossas células, né, que tinha o mesmo título da pregação de hoje. Mas não vai ser as mesmas coisas, falar algumas coisas diferentes. Mas a mensagem de hoje, o título dela é exemplo, né? Nós vamos perceber algumas coisas no exemplo que Jesus dá para mim e para você, na forma dele tratar Pedro nessa passagem que a gente acabou de ler. E antes da gente conversar sobre a mensagem, eu queria contar uma história verdadeira que me veio à mente. Se não me engano, essa história está contada num livro que chama assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E diz assim a história que tinha um homem que ele era piloto de avião, desses um que fazia acrobacias, e que ele saiu, né, como de costume, para fazer suas acrobacias, e diz que quando ele já tinha terminado e estava para retornar para o aeroporto, diz que o avião começou a falhar, os motores pararam e ele conseguiu pousar porque ele era um piloto muito experiente, porque já estava quase ali no jeito de pousar. Aí diz que ele pousou, mas quase que acabou com todo o avião, ele sobreviveu. E depois pensando, né, por que isso aconteceu, o que tinha de errado com o avião, ele mesmo ali percebeu que no tanque de combustível tinha um combustível ali que não era o combustível certo. E então ele foi atrás da pessoa que tinha cometido esse erro, né, abasteceu o avião dele com combustível errado. E aí diz que ele encontrou essa pessoa, e quando encontrou, a pessoa veio conversar com ele já toda sem jeito, né, sem saber o que dizer, talvez já esperando, né, aquele piloto brigar, chamar a atenção dele. E aí o piloto percebeu, né, na expressão dele que ele realmente estava arrependido, e ele não quis brigar, ele não quis criticar, e ele disse que tinha perdoado o rapaz e tal, e o rapaz ainda nem acreditava, né, naquilo que estava acontecendo, porque isso não é uma coisa comum de acontecer. E aí diz que aquele piloto pegou e falou assim para ele: para você ter certeza que eu perdoei, que não tem problema isso que aconteceu, amanhã eu tenho o meu trabalho de novo, eu vou sair, eu tenho outro avião, vou pilotar,
a fazer acrobacia de novo, eu quero que você abasteça o meu avião. E aí depois eles perguntaram para esse piloto por que ele tinha feito isso, e ele diz assim, né, que ele tinha certeza, né, que aquele cara nunca mais ia errar e nunca mais ia abastecer o avião dele de forma errada. Tinha mais chance disso acontecer com alguém que ele contratasse novo do que com aquele rapaz. Mas fica uma atitude que é difícil a gente ver nos dias de hoje, né? Geralmente, até se fosse eu e você no lugar, a gente ia ficar bravo, a gente ia querer processar, a gente ia criticar, talvez a gente não tivesse essa mesma atitude. E é uma atitude que eu percebo em Jesus aqui, na forma dele tratar Pedro. Porque Pedro foi alguém que tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro foi alguém que se juntou com os discípulos ali, depois com medo, né, depois que Jesus morreu, voltou para trás. Quando Jesus encontra Pedro, ele era pescador. E uma vez que Jesus morre, que ele fica apavorado, ele volta a ser pescador de novo. Ele sai dali e ele volta a ser quem ele era antes. E esse texto que a gente leu é um momento ali depois de quando Jesus ressuscitou, foi ao encontro deles e Jesus tem um momento com Pedro. E eu não consigo perceber Jesus chamando a atenção de Pedro, né? Muito embora no texto a gente perceba no final que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, né? Mas isso nem se compara, talvez, o que eu e você acabaríamos fazendo, às vezes no lugar de Jesus, ou tendo de chamar a atenção de alguém. E eu quero continuar conversando no mesmo sentido que a gente já tem conversado. Esse mês de agosto, eu tenho tentado falar sobre Deus como Pai e a forma como Ele se relaciona conosco, né? Porque Deus é um Pai de amor, e que Ele nos ensina com amor. E que se Ele nos corrige, Ele vai nos corrigir de forma amorosa, e se Ele nos corrige, Ele vai nos corrigir também porque nos ama. Então eu vejo Jesus corrigindo a Pedro aqui, de forma amorosa, e corrigindo porque quer o melhor para Pedro, quer o melhor para a vida de Pedro. E talvez que Jesus quisesse ali ouvir a resposta mais sincera de Pedro, quisesse ali que Pedro respondesse com o coração. Eu já ouvi algumas mensagens sobre esse texto, né, e diz que tem uma diferença ali nessa palavra, no porquê Jesus perguntar 3 vezes, e é mais ou menos como se Jesus estivesse perguntando para Pedro, e talvez na palavra que Pedro usou, talvez na forma de Pedro se expressar: Pedro, tu me amas? Eu gosto de você sim, Jesus. Meio envergonhado, né? Talvez ainda lembrando de tudo que aconteceu. Pedro, você me ama? Você é meu amigo sim, Jesus. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, você é minha família, né? Então, talvez na forma de Pedro responder, a gente sabe que tem a diferença. Na forma como a gente responde, na forma como a gente coloca a nossa voz, né? A nossa entonação, a forma como a gente usa as nossas palavras. E Deus, Ele quer a nossa resposta mais sincera. Deus, Ele quer ter certeza de que a ferida foi tratada, de que aquilo passou, de que teve o momento necessário comigo e com você. E passam 3 coisas pela minha cabeça para destacar nessa noite. E a primeira delas, falando disso de exemplo, né? Pensando no exemplo de Jesus, é que Jesus, ele é exemplo na forma como ele conversa, né, comigo, com você. Jesus foi exemplo na forma como ele conversou com Pedro. E esse conversar de Deus, como eu falei, Pedro ficou triste, e às vezes o conversar de Deus comigo, com você, é algo que talvez vai doer, algo que talvez vai nos incomodar, mas esse tratar de Deus, a forma como Deus vai conversar comigo, com você, é necessário. E sem dúvida vai ter amor no jeito que Deus conversa com a gente. E pensando sobre isso, eu lembrei de um exemplo uma vez, né? Uma vez eu tive que ir no médico e fui drenar uma inflamação, e aí no jeito que o médico estava me tratando ali, ele atendeu super bem, mas ele estava meio que brincando comigo, né? Falou assim: eu vou te dar anestesia, mas está inflamado, não pega muito não, vai doer alguma coisa. E aí depois, enquanto ele ia drenando aquilo lá, eu sofrendo, sentindo dor, ele falava assim: ah é, né? Rapadura é doce, mas não é mole não. Você pensa que é fácil, né? Faz parte do processo. Só que eu não senti firmeza no jeito que ele estava falando comigo. Parecia que ele estava tendo prazer ali naquele momento. Parecia que ele estava tendo prazer ali no meu sofrimento. Eu fiquei meio desconfortável.
Isso é uma coisa que não tem com Deus, né? Na forma como Deus trata comigo, na forma como Deus trata com você, Deus nunca vai ter prazer no nosso sofrimento, Deus nunca vai brincar com o nosso sofrimento, Deus nunca vai além só por ir, né? Ter prazer de brincar com a gente ou exagerar na forma de falar. Deus vai ser pontual, Deus vai falar o que é necessário, Deus vai ter atitude que é preciso naquele momento. E é exatamente isso que eu vejo Jesus fazendo com Pedro, pensando até mesmo na história do piloto que eu contei. Eu consigo ver o piloto, né, ele teve amor, ele conseguiu perceber a pessoa que não abasteceu o avião dele certo, né, ele teve uma atitude diferente. E eu vejo Jesus também sabendo que Pedro estava ali envergonhado por ter ele negado 3 vezes. Jesus sabe entender o momento. E o que eu quero perguntar para você nessa noite? Se você também é alguém, né, que sabe entender o momento, que sabe prestar atenção nos detalhes, sabe conversar às vezes com as outras pessoas, porque as pessoas vão nos entristecer, as pessoas vão nos magoar, e como é que a gente vai se comportar diante desse tipo de situação? Será que a gente vai fazer o que é necessário, ou será que a gente vai ir além, né? Será que a gente vai acabar tendo prazer no sofrimento do outro? Será que a gente vai ter prazer em ofender? Será que a gente vai ter prazer em, às vezes, usar uma palavra que a gente não precisaria usar, que a gente não deveria usar naquele momento? Então a gente não pode agir dessa maneira. E nós precisamos dar o primeiro passo nessa hora de conversar, porque quando eu olho para Jesus, na forma como ele está tratando com Pedro aqui, ele viu Jesus teve um momento ali com eles, não estava conseguindo pescar, Jesus fala, lança a rede do outro lado. E aí quando eles pescam, João percebe que é Jesus, fala, é o mestre. Aí Pedro pula, nada, vai até lá, volta, traz os peixes. E eles têm um momento ali junto com Jesus de almoçar, jantar, não sei que horário que era ali. E parece que passou tanto tempo e ninguém falou nada. Se não fosse Jesus dar o primeiro passo, se não fosse Jesus conversar com Pedro, como teria sido, né? Será que Pedro teria continuado calado? Será que aquela situação continuaria, né? Só resolveu porque estava Jesus ali? E como é que é comigo e com você, né? A gente dá o primeiro passo para resolver? Conversar é uma opção para mim e para você? Ou a gente é desse tipo de pessoa igual o Pedro que vai deixando acontecer, vai deixando a situação desenrolar? Então nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. Jesus quis conversar, Jesus quis perguntar. Jesus soube quais palavras usar, e nas palavras que Jesus usou, a gente percebe que tinha amor ali nas suas palavras. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus está ao mesmo tempo corrigindo e está, né, reinserindo o Pedro no lugar que era para ele estar. Você me ama? Então continua o que a gente já estava fazendo. Você me ama? Então continua o que a gente já estava fazendo. Por mais que talvez na mente de Pedro, eu penso, né, que cada vez que Jesus perguntava, talvez ele se lembrava de cada vez que ele negou Jesus. E Jesus ali mexendo na ferida, né, não indo além, fazendo o que era preciso, né, Jesus conversando, Jesus curando e fazendo o que era necessário. Então nós precisamos aprender com esse exemplo de Jesus e precisamos ter essa mesma capacidade de conversar. Conversar precisa ser uma opção para a gente, precisa ser um passo que às vezes se a outra pessoa não tomar, a gente como Jesus, né, vai dar a iniciativa e vai procurar conversar. Infelizmente, né, às vezes isso acontece. Quem nunca passou por uma situação onde nós fomos magoados, chateados, a gente pensa, não quero mais saber, né? Daqui por diante morreu para mim, não vou conversar mais. Se vier falar comigo vai ser, sim, vou responder e vou tratar de qualquer jeito, né? Vou ser neutro, vou ser menos do que poderia, né? Jesus não fez assim com Pedro. E nós também não devemos agir dessa maneira. Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto e que eu percebo o exemplo de Jesus é que Jesus é alguém que realmente, né, sabe perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar com Jesus. E como é que a gente sabe que Jesus perdoou? Porque Jesus deu uma tarefa para Pedro, né? Jesus continuou a contar com ele. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Continua o que a gente já estava fazendo. Jesus
é alguém que, como eu acabei de falar, não tratou Pedro de forma diferente na sua forma de conversar. Jesus não fez né? Na sua forma de falar, ele não maltratou, não ofendeu, não usou uma palavra que talvez eu e você usaríamos, talvez até no lugar daquele piloto, né? Foi você, seu sem vergonha, como é que você foi esquecer de abastecer meu avião? Eu não acredito, eu vou fazer de tudo para você ser mandado embora, você é um imprestável, não vale nada. Que palavras que a gente não usaria? E é em todos os relacionamentos da nossa vida, né? A gente precisa ser exemplo, nem sempre a gente é. Ainda usando o exemplo das palavras, será que eu e você nós somos... É possível as pessoas repetirem as mesmas palavras que a gente usa, né? Talvez na igreja seja possível, né? O jeito que eu converso na igreja dá para todo mundo repetir a minha forma de conversar, a minha forma de me relacionar com as outras pessoas. Mas e em casa? Mas e no seu trabalho, né? Dá para usar as mesmas palavras que você tem usado? Mas isso é o ponto anterior. Mas eu estou falando na questão do perdão. Então eu e você com Jesus, nós precisamos aprender a perdoar. A gente precisa parar de querer descartar as pessoas. A gente precisa parar de desistir, de abrir mão das pessoas. A gente precisa acreditar que é possível consertar, que dá para continuar. E essa forma de pensar, esse entendimento, a gente só tem quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a palavra de Deus. Porque no mundo, na forma como as pessoas se relacionam, infelizmente, a gente acaba, descartando as pessoas. A gente acaba não valorizando as pessoas e achando que dá para trocar. É assim nos casamentos, é assim nos relacionamentos. Infelizmente, esses dias eu vi um caso aí de uma família que teve uma dificuldade e na própria família, entre pai e entre filho, eu vi um pai querendo desistir do próprio filho, não, se continuar desse jeito aí, eu não vou mais querer saber, querendo abrir mão, querendo jogar fora. Então falta Deus, falta Jesus muitas vezes, nesse coração, falta Deus, falta Jesus no meio e no seu coração. Só Deus e Jesus é capaz, de nos fazer perdoar muitas vezes. E é no nosso próprio relacionamento com Ele. Quando eu olho para Deus, quando eu caminho com Deus e percebo, que eu às vezes estou errando na mesma coisa, 1, 2, 3 vezes, e Deus me perdoa, isso quebranta meu coração de tal forma, e eu vejo Deus me tratando de uma forma diferente, e isso me leva também a querer tratar o outro de uma forma diferente. Deus é algo que Ele nos deu e que a gente também precisa dar e dividir com as outras pessoas. E uma terceira coisa que eu percebo em Jesus, nessa forma dele de conversar com Pedro, em tudo, nisso, tudo que a gente aprende na palavra, é que Jesus ele é em tudo um exemplo a ser seguido, porque Jesus ele fez a diferença não só naquele momento, mas em todos os momentos que Jesus viveu. E eu quero que a gente pense nas nossas vidas, Se nós temos sido esse exemplo, se nós temos feito essa diferença, assim também como Jesus fez junto a Pedro. E eu pergunto, aqui nós temos pais, aqui nós temos mães, aqui nós temos líderes, a nossa igreja tem célula, a gente fala líder de célula, mas na vida a gente, sendo líder ou não, a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente ensina as outras pessoas, a gente divide as coisas que a gente tem aprendido. Mas vou fazer uma primeira pergunta pensando em filho, Se seu filho, sua filha no futuro for exatamente igual a você hoje, você vai ficar preocupado ou tranquilo? Se as pessoas que estão te observando, se as pessoas que têm aprendido com você, ficar um pouco mais parecido ou parecida com quem você é hoje, você vai ficar feliz ou você vai ficar preocupado, você vai ficar preocupada? Por quê? Deus é exemplo maravilhoso de pai, Ele sabe conversar, Ele sabe perdoar, Ele sabe tratar bem a gente, e falando de Deus e a forma como a gente se relaciona com Ele, a gente sempre vai ter coisas boas para aprender. Só que Deus confia a tarefa. Jesus confiou a tarefa a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, ensina as minhas ovelhas. Então, na mesma medida que Deus é nosso Pai, nós estamos sempre aprendendo com Deus, também tem outras pessoas que estão aprendendo conosco, porque essa mesma tarefa que Jesus confiou a Pedro, Ele também confia para mim e para você. O mesmo exemplo que Jesus deu para Pedro, Jesus também dá para mim e para você. Ou você não é uma pessoa que é capaz de dizer que Deus sempre conversa com você de forma amorosa,
Você não é alguém que é capaz de dizer que Deus também sempre está disposto a te perdoar? Em tudo que Deus faz comigo e com você, Ele não dá o exemplo? Então nós também precisamos dar esse exemplo para as outras pessoas. E pensando nas nossas vidas, né, eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver, e sempre que penso nisso, a gente tem essa ideia, né? Eu quero que meu filho seja melhor do que eu fui. Eu quero que meu filho, a minha filha, tenha às vezes o que eu não tive, né? Eu sempre quero que os nossos filhos sejam mais. Mas eu sou a referência, né? Meus filhos vão aprender comigo. Se eu não for mais, né, da onde que ele vai tirar esse a mais? Com quem que ele vai aprender? Então ele precisa aprender comigo, né? Ele precisa aprender com você. Então, para que o meu filho seja melhor, assim como eu quero, eu antes preciso ser melhor. O mundo não vai ensinar, né? Quem que vai ensinar se eu não for melhor? Então a gente precisa ter essa mentalidade. A gente tem isso com relação a filho, mas às vezes com relação a que a gente está falando, temos líderes de célula, nós temos, você às vezes não é líder, mas você tem alguém que caminha com você, por quem você ora, quem você ensina. Você precisa ter um pensamento só, né? Eu quero ser melhor e quero que as pessoas também sejam melhores. Eu quero ser capaz de ensinar as pessoas a serem melhores. Porque às vezes a gente tem isso com o filho, mas não tem com a pessoa que a gente lidera, né? A gente quer ensinar um pouco e quer que a pessoa seja melhor até certa medida. E é isso que eu vejo em Deus. É isso tudo que eu vejo em Jesus, na forma dele tratar Pedro e ele sendo uma referência mesmo naquele momento. E é isso que a gente precisa ter. Se a gente quer que as coisas sejam melhores, se a gente quer, eu não estou falando aqui, como é que eu vou dizer? Falar igual as pessoas falam, né, na questão da autoajuda. Estou falando, se a gente quer que as pessoas sejam melhores por caminhar com Deus, por conhecer Jesus, nós também precisamos caminhar com Deus, nós também precisamos conhecer mais a Deus e conhecer mais a Jesus. Só assim a gente vai ser capaz de fazer a diferença, de saber como conversar, de saber como realmente perdoar. Só assim a minha e a sua vida vai ser realmente um exemplo a ser seguido. Só quando a gente se voltar para Deus, só quando a gente se voltar para Jesus e quando a gente aprender com Ele. Então é isso que a gente precisa, né, entender nessa noite. E eu quero convidar você a orar, a colocar sua vida diante de Deus nesse momento. Eu não sei sobre o que eu conversei aqui, o que Deus incomodou no seu coração. Talvez você se percebe uma pessoa que não tem tido capacidade de conversar. Eu não tenho tido capacidade de conversar com as pessoas, eu não tenho tido capacidade de resolver os problemas. Talvez você é uma pessoa que tem alguma dificuldade na questão de perdoar. Para mim está difícil perdoar. Para mim está difícil, né, não tratar bem. Para mim, às vezes você acaba tratando mal as pessoas, você acaba não usando as palavras que deveria, porque você está muito magoado, porque você está muito magoada. Talvez você olhe para a sua vida nessa noite e percebe, nossa, minha vida ainda não é um exemplo a ser seguido. Tem algumas coisas que eu preciso consertar. E tudo isso se resolve em uma única coisa. Tudo isso se resolve em Deus, tudo isso se resolve em Jesus. E Deus está sempre disposto a conversar. Deus está sempre disposto a perdoar. Deus está sempre disposto a nos auxiliar. E esse é o momento da gente orar, da gente colocar as nossas vidas diante dele. E enquanto algumas canções vão ser cantadas, que você vá meditando, que você vá orando. E em seguida eu quero orar com você e quero orar pela sua vida nessa noite.
Tua glória está
Eu quero orar com você. Eu sei o que Deus ministrou na sua vida durante essas canções, mas tem algumas coisas que Deus quer ministrar no nosso coração nesse momento. Assim como Pedro, né? O que impede a gente de conversar, de receber o perdão de Deus, muitas vezes é a nossa resistência em abrir mão do pecado, em dizer para Deus, em se arrepender, em continuar, né, de onde a gente parou. Então eu quero que a gente tenha um momento de orar e de pedir a Deus perdão. Que a gente converse com Deus nessa hora, que a gente receba dele o perdão e peça a ajuda dele para que a gente seja capaz de dar o exemplo assim como Jesus deu, para que nós tenhamos a capacidade, né, de formar filhos melhores, amigos melhores, né, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, abrimos nosso coração nesse momento, querendo conversar contigo, Senhor, e dando o primeiro passo para reconhecer, Deus, as nossas falhas, para colocar diante de Ti os nossos pecados, Deus, e para que nessa conversa a gente receba o perdão, Deus. Perdoa-nos, purifica-nos, ensina-nos, Deus, a também conversar, a também perdoar, Deus, que a cada culto, a cada dia, no nosso relacionamento contigo, que o Senhor vá moldando em nós, né? Homens, mulheres tementes ao Senhor, capazes de ir adiante, de fazer a diferença, de apacentar as suas ovelhas, de dar exemplo, Deus, de formar pessoas melhores, Deus, porque nós também temos buscado ser melhores em Ti, Deus. Continua a nos capacitar, continua a nos ministrar, purifica-nos, perdoa-nos e mantém em nós, Deus, acesa a chama, sempre, Deus, aquele desejo de querer conversar contigo, de querer passar um tempo com o Senhor. Isso é tudo que nós precisamos, esse é o segredo, é Cristo Jesus, aquele que nos salva e nos direciona, Pai, e é no nome dele que é o Senhor oramos nesse momento. Amém. Deus abençoe. E eu nem toda quinta-feira eu dou esse aviso, né? Mas tem a ver com a mensagem, tem a ver com a nossa caminhada. Nós como igreja, né? Todas as quintas-feiras há uma direção. Nós metodistas estamos fazendo um jejum, né? Que é após o jantar na quinta-feira até o almoço na sexta-feira. É um tempo para a gente jejuar, para a gente se aproximar de Deus e para a gente tá buscando a presença dele, tá orando por esse momento de pandemia, né, pelas dificuldades que as pessoas têm enfrentado, para que a gente tenha mesmo esse tempo de busca. Eu não fico lembrando toda quinta-feira e batendo na tecla. Talvez algumas pessoas tenham feito esse jejum toda quinta-feira. Vai durar enquanto durar a pandemia. Talvez você tenha uma dificuldade nesse horário, mas não deixe de encaixar aí na sua semana um tempo para você estar jejuando, um tempo para você estar orando, né, pela cidade, pelo mundo, pelas pessoas que você conhece e que têm enfrentado, têm vivido algum tipo de dificuldade, em especial nesse momento, né, durante esses meses, enquanto tudo ainda não voltou ao normal. Estava esquecendo, tem mais alguns avisos também. A Patrícia está me lembrando aqui, sábado agora vai ter o jiu-jitsu, né? Para as pessoas quiserem participar, nosso irmão Reginaldo vai vir, vai montar um tatame aqui. É sábado que horas? 3 horas da tarde? 3 horas da tarde, sábado 3 horas da tarde. E também, vou pedir para o Reginaldo vir aqui me ajudar e dar outra vez, que é do ministério dele. Senão eu vou ficar perguntando, vai ficar um telefone sem fio aqui. Que eu também esqueci de anotar esse aviso. Oi, paz, boa noite. Sábado a gente vai ter mais uma ministração para a família. Vamos falar sobre finanças sim, na família, né? Agora eu esqueci o tema completo ali. A importância sobre as finanças na família, como lidar com as finanças dentro do lar. Então é mais uma ministração muito importante para todos nós. E eu quero também orar por você, eu quero orar pelos dízimos, quero orar pelas ofertas, e quem fez na semana, quem tem o desejo de fazer nesse momento, que você segure aí, se você não vai fazer hoje, esteja orando aí pela
pela sua vida financeira, pela vida financeira de alguém que você conhece, está passando por uma situação de dificuldade. Aproveite esse momento para orar, não só pelos dias das ofertas, talvez a gente vai entregar, que alguém entregou, mas ore também por alguém que tem vivido uma situação de dificuldade, para que Deus, de alguma forma, consiga usar alguém para abençoar aquela vida. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe os dízimos, as ofertas, das pessoas que puderam fazer ao longo da semana, de alguém que porventura queira fazer isso hoje. Deus, ofertas não só financeiras, Deus, mas nós temos recebido também ofertas de alimentos, Deus, que em tudo, Deus, o Senhor possa abençoar e suprir, Deus, essas vidas. Deus, obrigado pela fidelidade do teu povo, porque em tudo, Deus, eles têm feito com alegria. Deus, tem sido um princípio, Senhor, e nos abençoe, Deus, continue a nos sustentar, a prover nos nossos lares, abençoar as nossas famílias e nos dá essa mesma capacidade, esse mesmo coração de sempre estar atento às necessidades uns dos outros. Deus, nem sempre a gente tem a condição de abençoar, mas como eu falei, a gente pode orar. Deus, que o Senhor também use as nossas vidas, use outras vidas, Deus, para suprir tantas pessoas que têm vivido, Deus, quaisquer dificuldade, sejam elas quais forem, Deus, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, Deus, e que eles também possam te conhecer, Deus, e viver debaixo do teu cuidado, viver debaixo da tua provisão. Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver o desejo, você pode vir até aqui à frente, entregar seu dízimo, entregar a sua oferta. Eu vou pedir para a nossa irmã Elisângela fazer uma oração antes da gente encerrar. Eu vou falar por quê. Porque às vezes algumas pessoas mandam mensagem para nós e eu sei que não são só essas pessoas que estão mandando, tem muita gente que está precisando. Mas essa semana eu recebi 2 notícias, não muito felizes. Uma delas foi o nosso irmão Hélio. Ele disse que tem um irmão lá em Rondônia que não está muito bem e está na UTI, e pediu para a gente estar orando, porque ele e a família está se unindo lá, está conversando para ver o que vai fazer, como vai acompanhar o irmão. E ele pediu para mim estar orando, pediu para avisar a igreja também estar orando. E no mesmo dia, um pouco depois, eu tive a infelicidade de receber uma outra notícia de que lá onde eu era pastor antes daqui, lá em Mirador, nós também temos uma irmã, acho que ela fez, se não me engano, um transplante de coração e começou a dar algumas complicações. E o tesoureiro lá da igreja, ele mandou mensagem para mim também ontem, falou que ela foi tirar água do pulmão e começaram a fazer alguns exames e parece que é um câncer e já tomou conta, parou um rim, também está chamando a família. A gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas também pediu para a gente estar orando e a gente fica preocupado com essa situação. E eu sei que vocês também sabem de pessoas que às vezes têm enfrentado alguma dificuldade. E eu quero aproveitar esse momento para a gente orar por essas vidas, pela vida do irmão do Hélio, pela vida dessa irmã lá de Mirador, que também está na UTI, está numa situação difícil. Se alguém quiser, nós estamos em poucas pessoas, mas podem dizer se tiver mais algum motivo de oração no nosso meio. Como são poucas pessoas, a gente pode ouvir todo mundo. Se alguém quiser também, pode escrever aí na mensagem que a gente vai estar orando, por todos vocês. Tem alguém que quer colocar alguma coisa, quer colocar algum motivo de oração nesse momento? Pode falar aí de onde está, não precisa falar no microfone. Eu quero a oração do torturado, ele mora contigo, ele se transferente aos 20 dias para dentro do meu vida e eu também estou oração para ele. Sim, amém, vamos estar orando. Mais alguém? Então eu vou pedir para a Elisângela fazer essa oração, líder do nosso ministério de intercessão, mas vamos orar junto com ela, todos nós como igreja, por esses e por outros que a gente sabe, tem tantos motivos de oração por aí, nós como igreja precisamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja visitando, Pai, das pessoas que estão enfermas, acamadas, não somente tocando na vida de cada um deles, Pai, mas tocando na família, sendo o suporte que cada um necessita, Pai. E eu quero colocar também não só os enfermos, mas aquela pessoa que está vulnerável, machucada, com o coração quebrado, que o Senhor esteja visitando, consolando,
catando os cacos, Pai, e recompondo o coração destas pessoas, Pai. São pessoas que necessitam tanto do Teu toque e da Tua ajuda, da Tua compreensão, Pai, do Teu carinho, do Teu amor. Que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento, Pai. Todos nós precisamos da Tua ajuda, todos nós precisamos do Teu amor, do Teu toque, da Tua misericórdia, Pai, da Tua graça. Mas, Pai, nessa noite, cada pedido que foi feito, que o Senhor possa estar acolhendo mesmo nos Teus braços, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, restaurando cada pessoa, Pai. Deus, Pai, em nome de Jesus, só o Senhor conhece daquilo que eles estão necessitando neste momento. Que o Senhor possa dar a eles o remédio que vem do Senhor, Pai. Que esse é o melhor remédio, aquele que é Teu, Pai. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu me despeço de você e te incentivo, né? Não ore só nesses momentos, mas tenha o seu tempo de oração, para orar por esse tempo, para orar pelas pessoas que você conhece, estão vivendo uma situação difícil. É importante a minha e a sua oração, e nós precisamos conversar com Deus sobre essas coisas. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite e continue a ministrar o seu coração sobre o que conversamos aqui, sobre os louvores que a gente ouviu. Que Deus traga coisas novas ao seu coração e que em Deus a gente cresça, que em Deus a gente seja, né, cada vez melhor, que em Deus a gente tenha a capacidade de ser exemplo nessa vida e de fazer a diferença. E às vezes não é tanta coisa assim, a gente pode fazer a diferença orando, a gente pode fazer a diferença muitas vezes indo, mandando uma mensagem, não é tão difícil. E que a gente dê o passo, né? Que a gente dê o primeiro passo, assim como Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique debaixo da bênção de Deus, debaixo do cuidado dele, em nome de Jesus. Amém.